Eu me chamo Marilene, e muitos aqui já me conhecem por causa do meu ministério. Eu cresci em lar cristão, mas foi há quase 30 anos que me entreguei de verdade a Cristo. E através do jejum, eu pude perceber que existe um mover no céu. E é por isso que eu falo tanto dessa arma poderosa. Todo cristão deveria entender como funciona isso. Durante todos esses anos em que eu me rendi à misericórdia de Deus, uma coisa queimava forte no meu coração. Eu precisava entender. Eu precisei estudar, mergulhar nas Escrituras, buscar discernimento, porque algo me incomodava profundamente. Durante esses anos à frente do ministério como intercessora, eu pude conviver com todo tipo de pessoa. Pessoas que queriam se converter, pessoas que se converteram, pessoas que queriam orações por libertação. E isso me obrigou a estudar profundamente o mundo das trevas também. Não por ter vivido nele, mas para discernir as estratégias do inimigo e ajudar na libertação de outras pessoas. E foi assim que surgiu um questionamento. Por que no ocultismo existiam tantas práticas parecidas com as do cristianismo? Por que os satanistas jejuavam? Por que eles faziam vigílias? Por que eles separavam horários para orações e rituais? E o que mais me chocou foi descobrir que o jejum, no reino das trevas, era usado exatamente para o mesmo fim que no reino de Deus: acessar o mundo espiritual. Sim, o jejum sempre tem um alvo espiritual. Ele sempre abre portas. Ele sempre dá legalidade para algo se manifestar. Mas a pergunta que mudou minha vida foi: para quem você está jejuando? Porque o ato é o mesmo, mas o destino é que define tudo. E aí eu entendi o perigo que muitos cristãos correm. Acham que estão fazendo algo santo, mas estão jejuando sem direção, sem consagração, sem o Espírito Santo. E sabe o que acontece? Eles até se tornam mais sensíveis, mas a voz errada. Por isso o jejum me surpreendeu tanto, porque ele é poderoso, ele funciona. Ele move o mundo espiritual, tanto o do céu quanto o do inferno. A diferença está em quem está recebendo a tua entrega. Existem alguns tipos de jejum que você pode e deve fazer se quiser mover o favor de Deus na sua vida. Quando você corta a comida, sente a sua carne gritar, e é aí que o Espírito começa a falar. É nesse lugar de renúncia que as coisas começam a se mover no mundo espiritual. Porque o jejum, de verdade, não é dieta, não é castigo, nem tradição religiosa. Ele é uma arma. Uma chave espiritual que abre portas, desfaz resistências e acelera processos que estavam travados. O jejum potencializa os dons espirituais. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 12, do versículo 7 ao 11, que o Espírito Santo distribui dons como palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, discernimento de espíritos e tantos outros. E quando você jejua, esses dons se tornam mais evidentes. O discernimento fica mais aguçado. A sensibilidade para ouvir a voz de Deus aumenta. A visão espiritual se abre. Coisas que estavam confusas passam a ficar claras. Você começa a entender direções, sentir o ambiente, perceber o que está acontecendo ao seu redor espiritualmente. O jejum também ativa batalhas espirituais que estavam escondidas. A Bíblia mostra isso em Daniel capítulo 10. Daniel decidiu jejuar por 21 dias. Ele nem imaginava que desde o primeiro dia Deus já tinha enviado a resposta. Mas o anjo foi impedido por um principado chamado Príncipe da Pérsia. Só depois que Miguel, o arcanjo da guerra, foi enviado, é que a vitória chegou. Ou seja, o jejum traz à luz lutas espirituais que você estava enfrentando sem saber e acelera a sua vitória. O jejum movimenta os céus, envolve anjos, quebra resistências. E tem mais. Se quiser fazer um jejum que seja extremamente poderoso na sua vida, quando você achar que nada mais está dando certo, faça o jejum bíblico que começa às 18 horas. Por quê? Porque esse é o horário que marca, segundo a palavra, o início de um novo dia para Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 5 está escrito: "E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia." Olha que profundo. O dia não começa com a luz do sol, como a gente aprendeu no calendário humano. Ele começa quando o sol se põe. Isso não é um detalhe qualquer. Deus, no princípio, criou a luz, separou da escuridão e deu nome a cada uma.
chamou a luz de dia e as trevas de noite. Quando ele dá um nome, ele estabelece autoridade e propósito, ou seja, ele estava organizando o tempo, criando ciclos, marcando uma ordem espiritual que rege até hoje. Esse padrão de tarde e manhã se repete durante toda a narrativa da criação. Isso nos mostra que Deus trabalha desde o escuro, desde o que os olhos naturais não veem. Ele começa uma nova obra antes que o homem perceba. E quando você começa o seu jejum às 18 horas, você está se posicionando nessa ordem celestial. Está dizendo: Senhor, eu entro no teu tempo, eu não ajo mais no meu ritmo, eu quero estar alinhado com o teu relógio. Esse tipo de obediência destrava coisas ocultas, porque Deus honra quem se posiciona debaixo do princípio. Outra coisa importante, irmãos, quando for fazer o jejum, já tenha em mente o seu propósito. Não jejue no automático, só por costume ou religiosidade. Se pergunte: por que eu quero jejuar? É por cura? Libertação? Resposta? Direção? Todo jejum precisa ter um alvo claro. Deus honra intenções puras e diretas. Quando eu jejuava pela libertação de alguém, eu falava isso para Deus. Senhor, esse sacrifício é pela vida do meu esposo, por exemplo. Quando era por cura, eu apresentava o nome, o diagnóstico. Quando era por provisão, eu declarava da área específica. O céu se move quando há propósito claro. Então, antes de começar, pare e defina. O que você quer pedir a Deus? Qual misericórdia de Deus você quer que Ele derrame sobre sua vida? Porque quem jejua sem propósito se desgasta sem direção. E quem jejua com propósito, planta com fé. E agora eu quero te ensinar algo poderoso, que vai mudar completamente sua vida com o jejum. E eu creio que vai te trazer respostas. Jejuns proféticos. Já ouviu falar? Durante minha caminhada de amadurecimento espiritual com Cristo, eu aprendi que tem horários que podem ativar, que podem liberar o mover do céu em nós. Mas você me pergunta: mas eu não posso fazer jejum na hora que eu quiser? Pode, irmãos, mas existem horários que obedecem à cronologia bíblica e abrem portais. Existe uma sabedoria no céu sobre os tempos. Assim como Deus criou dias, estações e ciclos, Ele também liberou momentos específicos do dia com propósitos espirituais profundos. E quando você alinha o seu jejum com esses horários, você entra num ritmo espiritual diferente. É como estar no tempo certo, no lugar certo, com a intenção certa. E isso muda tudo. Agora não se trata de religiosidade ou superstição. Se trata de sensibilidade, de discernir os tempos de Deus e se posicionar espiritualmente com fé, consciência e entrega. Existem horários onde o céu está em movimento, onde a atmosfera espiritual se intensifica. E quando você se apresenta diante do trono nesse momento, o impacto é completamente diferente. Bem, vamos lá. O jejum que você começa às 18 horas simboliza intimidade com o Pai. Esse jejum é carregado de simbolismo e profundidade. Gênesis capítulo 3, versículo 8 diz que ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Ou seja, no entardecer, por volta das 18 horas, Deus vinha ter comunhão com o homem. Esse era o horário do encontro. Por isso, quando você inicia um jejum nesse momento, está se colocando no mesmo ambiente onde Adão e Eva experimentavam a intimidade direta com o Pai. É um jejum de comunhão, de revelação, de reconexão com Deus. Não é um jejum para pedir coisas. É um jejum para estar com Ele. Agora, vamos falar do jejum da meia-noite. Aqui a atmosfera muda. A meia-noite é hora de guerra espiritual. Atos capítulo 16, versículo 25, diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando louvores a Deus na prisão. E de repente veio um terremoto tão violento que as cadeias se abriram. Meia-noite é horário de libertação. Mas tem algo importante que você precisa entender. Você não pode começar um jejum à meia-noite e ir direto dormir. Não funciona assim. A meia-noite carrega peso espiritual. É o início de um novo ciclo. É a troca da guarda no mundo espiritual. É hora de batalha. Se você vai começar seu jejum nesse horário, separe tempo para Deus. Nem que seja meia hora, 1 hora. Ore, adore, leia a palavra, ouça louvores, se derrame diante dele. Não porque você quer algo, mas porque você quer a presença.
Porque quando estamos cheios de Deus, parece que tudo aqui fora perde o peso. Tudo fica irrelevante. Ele preenche tudo. Se você nunca experimentou isso, comece. Busque. É surreal. É uma sensação indescritível. A presença do Espírito Santo é real, é viva e você pode tocá-la, mas precisa buscar com o coração inteiro. Então, se for jejuar à meia-noite, entre na presença antes de dormir. E se quiser dormir depois, durma, sem problemas, mas enquanto estiver com Deus, esteja inteira, com alma, corpo, espírito e intenção. 3 horas da manhã. Começar jejum nesse horário é pedir para encontrar com Jesus. Simboliza calmaria, mas também é confronto nas trevas. O jejum das 3 da manhã carrega uma unção muito especial. É conhecido como o horário da visitação do Senhor. É aquele tempo em que Jesus aparecia aos discípulos no meio das tempestades. Em Mateus capítulo 14, versículo 25, diz que Jesus foi até eles andando sobre as águas, a chamada quarta vigília da noite, ou seja, entre 3 e 6 horas da manhã. Nesse horário, o céu está em silêncio, a terra está adormecida e o espiritual está em pleno movimento. Mas preste muita atenção. É também nesse horário que o mundo das trevas se levanta com mais força. Muitos rituais ocultos, sacrifícios espirituais e pactos acontecem nesse período. É o horário onde os principados e potestades estão ativos, tentando impedir o mover de Deus. Sabe por quê? Porque eles sabem que às 3 horas da manhã, Jesus visita os que o buscam com sinceridade. É nesse horário que o céu se inclina para ouvir quem ora com verdade. E o diabo odeia isso. Ele vai fazer de tudo para te manter dormindo, distraído, cansado, irritado. Mas se você romper esse cansaço e se levantar, você vai tocar em algo que poucos tocam. Você vai sentir uma presença que marca sua alma. Se você decidiu jejuar às 3 horas, maravilha. Mas coloque seu despertador uns 15 minutos antes. Lave o rosto, respire fundo e entre na presença dele com reverência e fome. Fome de Cristo. Você vai sentir a atmosfera diferente. É como se os céus estivessem especialmente sensíveis. Esse jejum acalma tempestades, cura angústias internas e ativa encontros sobrenaturais com o Messias. Não pule esse momento. Mesmo que depois volte a dormir, o que importa é o que acontece enquanto você está com ele. 6 horas da manhã. Esse é o jejum do renovo. O jejum das 6 horas da manhã carrega uma unção de renovação e libertação emocional. É quando a luz começa a nascer. No livro de Salmos, capítulo 30, versículo 5, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse é o jejum para quem está enfrentando tristeza profunda, depressão, sensação de desânimo sem fim. Quando você se apresenta diante de Deus ao nascer do dia, você está dizendo: Senhor, que a tua luz nasça também dentro de mim. E ele responde. Ele invade com paz e cura a alma. Esse horário é ideal para orar por mente sã, coração leve e espírito renovado. 9 horas da manhã. Esta é a hora do derramar do Espírito Santo. A 9ª hora bíblica no calendário hebraico corresponde às 9 horas da manhã. E foi justamente nesse horário que o Espírito Santo foi derramado. Em Atos, capítulo 2, as pessoas até disseram: estes homens estão bêbados. Mas Pedro respondeu: não, é apenas a 3ª hora do dia. Esse é o jejum para clamar por batismo com o Espírito Santo, para orar por dons, direção, capacitação. É um horário de ativação espiritual poderosa, ideal para intercessores, ministros, pessoas que estão se preparando para algo no reino. Agora, um dos jejuns mais difíceis, mas mais poderosos que existe na minha humilde opinião, é o jejum de meio-dia. Por quê? Ele revela o oculto. E por que é mais difícil? Meio-dia é o horário que muitos estão em plena atividade do dia a dia. E é muito raro alguém que consegue separar esse momento para estar na presença do Senhor. Esse jejum é para quem está cansado de viver no escuro. É para quem está clamando: Deus, me mostra o que eu não consigo ver. O jejum do meio-dia é sobre luz. É sobre exposição. É sobre discernimento. João capítulo 4 nos mostra algo profundo. Foi ao meio-dia,
justamente no calor do dia, com o sol no ponto mais alto, que Jesus teve um encontro com a mulher samaritana. E ali, no meio daquela conversa, ele começou a revelar segredos da alma dela, coisas que nem ela mesma queria lembrar. Mas ele não expôs para ferir, ele expôs para curar. O meio-dia é um horário profético. O sol está no ápice, não tem sombra. Nada fica escondido. E é exatamente isso que esse jejum faz. Traz clareza espiritual. Quando você jejua nesse horário, é como se dissesse: Senhor, tira o véu dos meus olhos, me mostra o que está encoberto, expõe o que o inimigo tentou camuflar. Talvez você esteja com o coração apertado, sentindo que tem algo errado, mas não sabe o que é. Talvez está preso em ciclos repetitivos, em decisões confusas, em relacionamentos que te sugam, e você nem entende por quê. Talvez você sente que tem algo no mundo espiritual travando sua vida, mas não consegue identificar. Então, faça o jejum do meio-dia. Dobre o joelho nesse horário e clame: Senhor, revela, tira do oculto, mostra as armadilhas, expõe os planos do inimigo e me guia para a luz. Esse é o jejum que desmascara, que confronta, que acende uma lanterna no meio da alma e mostra exatamente onde está o ponto da dor, o nó, a raiz. É o jejum para quem está cansado de andar às cegas. Deus quer te dar visão espiritual. Quer te mostrar o que você precisa ver, mesmo que doa. Porque só quando a verdade aparece é que a libertação começa. E por fim, irmãos, temos o jejum das 15 horas. O jejum dos milagres. Esse é um dos mais intensos também. Não pelo horário em si, mas pelo que ele representa. Às 15 horas, a hora nona, Jesus entregou o Espírito. Foi o momento do sacrifício completo, do abandono, do céu em silêncio. Foi quando tudo parecia perdido. Mas, na verdade, era exatamente ali que o milagre da salvação estava sendo gerado. Você entende o peso disso? Quando você jejua às 15 horas, está entrando no relógio do Calvário. Está dizendo: Senhor, aqui estou, no meu limite. Eu já tentei tudo, já chorei tudo, já entreguei tudo. Agora só o teu milagre. Esse jejum é para quem já esgotou as forças humanas. É para quem já ouviu um não da medicina. É para quem já teve os papéis negados, o coração partido, o chão arrancado. É para você que está de joelhos por um filho rebelde, um esposo distante, uma enfermidade que avança. É para você que está lutando por algo que só Deus pode fazer. Talvez você esteja dizendo agora: Senhor, eu já fiz de tudo. Eu já falei com todos. Eu já fui atrás de ajuda humana. Eu já desisti 1000 vezes, mas meu coração ainda crê. Então, esse é o seu momento. Esse é o jejum da cruz, mas também é o jejum da ressurreição. É o jejum onde você se dobra e o céu se levanta. Onde você se cala e Deus fala. Onde você entrega e Ele opera. Faça esse jejum com o coração em pedaços, se for preciso. Leve sua dor inteira para Deus. Ore chorando se for necessário, mas vá até o fim. Vá até o limite. Porque quando a sua entrega toca o céu responde com milagre. Não é teatro, não é ritual, é rendição. É um clamor que fura o céu. E quando o céu se abre às 15 horas, nada mais permanece igual. E para finalizar, eu quero te falar sobre as durações dos jejuns. Isso também é importante. Mas veja bem, o que é mais importante é a sua entrega. Não adianta fazer 3, 7 ou até 40 dias de jejum se você não tem estrutura física ou emocional para isso. Jejum não é sobre mostrar força, é sobre mostrar rendição. Jesus ama quando nos colocamos em sacrifício para buscá-lo, sim. Ele se agrada quando negamos nossa carne por amor a Ele. Mas Ele também quer que a gente conheça nossos limites. A sua saúde importa. A sua responsabilidade com trabalho, família e corpo físico importa. Deus não te chamou para morrer no deserto, mas para ser cheio no secreto. Então, ouve isso com atenção. Se você só consegue fazer meio-dia de jejum, faça com o coração inteiro. Se aguenta um dia, faça um dia com intensidade. Certo? Mas vamos lá. Vou te explicar quais portais são abertos com os tempos do jejum. Um jejum de um dia
pode parecer simples, mas não subestime o que ele pode iniciar no mundo espiritual. Às vezes, tudo o que Deus precisa é de uma brecha, uma entrega genuína, uma decisão. Em Juízes, capítulo 20, versículo 26, o povo de Israel jejuou por um único dia diante do Senhor antes de uma batalha decisiva, e foi naquele dia que a vitória foi liberada. Um só dia de jejum, com arrependimento e fé, pode ser o início de uma transformação radical. É a faísca que acende o fogo. Um jejum de 3 dias começa a estabelecer uma frequência mais profunda. Ele quebra resistências, alinha mente e espírito e silencia a carne. Em Atos capítulo 9, versículo 9, depois de seu encontro com Jesus, Paulo ficou 3 dias em jejum, cego, em completo recolhimento. E foi exatamente nesse período que Deus revelou a ele o chamado que mudaria a história do cristianismo. 3 dias de jejum podem ser o tempo que Deus usa para te reposicionar no centro da vontade dele. O jejum de 7 dias carrega um peso profético. É um ciclo completo, o número da perfeição divina. Durante 7 dias, os israelitas marcharam em silêncio ao redor das muralhas de Jericó, Josué capítulo 6. E no 7º dia, tudo caiu. 7 dias de consagração verdadeira podem derrubar muralhas que pareciam intransponíveis. É um jejum que ativa revelações, afina os ouvidos espirituais e abre caminho para ouvir nitidamente a voz de Deus. Agora, 21 dias de jejum já é guerra espiritual intensa. Daniel jejuou 21 dias buscando entendimento e durante esse período houve batalha nos céus. O anjo disse que a resposta foi enviada no 1º dia, mas houve resistência. Esse jejum destrona principados, quebra cadeias territoriais e libera respostas atrasadas. É um tempo de batalha, mas também de vitória. O céu se move a teu favor quando você jejua com propósito nesse nível. 40 dias? Esse é para os chamados. Jesus jejuou 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério. Moisés ficou 40 dias no monte recebendo a lei. Elias caminhou 40 dias após comer o pão trazido pelo anjo. Esse jejum molda a identidade, trata caráter, fortalece espírito. É um tempo de alinhamento profundo com o propósito de Deus. Cada duração tem seu poder, sua força e sua função. Mas lembre-se, não é sobre quantos dias você jejua, é sobre como você se entrega. Mas repito, mais do que o número de dias é o coração inteiro no altar que move o céu. Então, seja qual for sua medida, jejuar é poderoso. Faça com reverência, com verdade e com amor, porque quem se entrega, colhe presença. Enfim, irmãos, é isso. Tudo isso que eu compartilhei com vocês sobre os tempos, sobre os jejuns proféticos, sobre os horários espirituais, tem um propósito: te despertar. Mas antes de encerrar, eu preciso te lembrar de algo muito importante. Durante o jejum, as tentações vão aumentar. E sabe por quê? Porque tua carne vai estar mais sensível, mais fragilizada. Foi assim com Jesus. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Porque todo jejum que vem acompanhado de tentação é um sinal de que Deus está prestes a te levar para um novo nível. E é justamente por isso que jejum sem oração, sem palavra, sem adoração, é só dieta. Não adianta parar de comer se você não separa tempo para estar com Jesus. Se está no trabalho, entra no banheiro e faz uma oração. Se está em casa, corre para o seu quarto, fecha a porta, ajoelha, clama. Não precisa ser bonito, só precisa ser verdadeiro. Entrega teu coração, fala com ele. E se as coisas começarem a pesar, se parecer que tudo está desmoronando, redobre a oração, mas não desista. Isso é parte do processo. Jejum verdadeiro não é moeda de troca, é entrega. É dizer: Senhor, eu estou aqui, de corpo e alma. Me esvazio de mim, para que o Senhor cresça em mim. E se por qualquer razão você não pode jejuar alimento, então faça propósitos. Tire redes sociais, televisão, distrações. Entregue algo que te custa. O que importa é o coração rasgado diante dele. Porque quando você jejua com verdade, o céu se move. E quando Deus age, quem pode impedir?
Quem, irmãos? Ninguém, absolutamente ninguém, pode impedir o agir de Deus. Amém?